Escorpião, tudo bem? Sejam bem-vindos à leitura de vocês. Meu nome é Thaís, do canal Tarô em Dupla, e esse mês eu que vou fazer a leitura, tá bom? Fica aqui o meu convite para que vocês assistam também os outros signos fortes no mapa, caso essa leitura não ressoe com você, tá? E falando em convite, eu também te convido a se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Se você já é um inscrito do canal, seja bem-vindo novamente. E se mesmo assim uma leitura coletiva não te satisfazer por completo, se você quiser uma leitura individual, uma leitura particular, aqui abaixo na descrição do vídeo tem o meu contato, tem também o contato da Letícia. Eu sou terapeuta integrativa, a Letícia é terapeuta energética, e aqui vocês têm acesso ao nosso outro canal, tá? Onde vocês podem conhecer melhor sobre o nosso trabalho, combinado? Bom, gente, como eu disse, é uma leitura coletiva, tá? É uma leitura intuitiva, agora para o mês de abril de 2025. Então pegue apenas o que fizer sentido para você, combinado? O que a gente vai ver aqui? Nós vamos olhar como vocês chegam para mim neste momento, o que tem de desafio, o que tem de energia mais favorável, como desenrola o mês aqui para vocês, e no final a gente vai ver um conselho ainda do tarô, tá bom? Então tem bastante coisa pra gente olhar, fica comigo aqui até o final da leitura, combinado? Se você conhece aquele escorpiano, aquela escorpiana que gosta de signo, que gosta de tarô, que tá precisando aí de uma mensagem, de uma orientação, compartilhe esse vídeo também. Quem sabe a gente consegue atingir um maior número de pessoas para ajudar, para auxiliar de alguma maneira, tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que vocês chegam aqui para mim. Escorpião. 5 de espadas abrindo a leitura de vocês. 10 de ouros e o pajem de copas. Bom, escorpião tendo que lidar aí com algum tipo de conflito, né? Com alguma necessidade de organização, tá? Principalmente relacionado a finanças, certo? Então, contas, ajustes, cálculos, cortes também, tá? Porque é momento aqui de avanço, é momento de evolução, é momento de novas propostas, é momento de novos inícios. E quando a gente tem aqui novos inícios, novas oportunidades, a gente muitas vezes precisa estar preparado para isso em todos os sentidos, tá? No sentido de empolgação, de movimento, de estratégia, e no sentido financeiro também. Só que como a gente tem aqui no obstáculo um 10 de ouros, eu entendo que alguma coisa está demandando muito de vocês, tá? E não é sobre, não dá para fazer, não é sobre isso, mas sim sobre uma organização mesmo, tá? Algumas coisas podem ser cortadas? Pode, se estiver relacionado aqui a um excesso, a um desperdício, a uma futilidade, tá? Entendam bem quando eu trago essa palavra, futilidade no sentido de não ser essencial nesse momento, não ser primordial agora, tá? Então tudo que puder ser cortado, ser postergado de certa maneira, façam isso para que vocês possam dar início ao que está por vir, tá? É momento aqui para vocês de fechamento de um ciclo para um novo início, tá? Todo 10 ele traz um encerramento, todo número 10 ele fala de uma finalização para um novo começo, tá? Então a gente tem aqui uma história que chega ao fim e que foi muito rica, e que foi muito boa, e que foi muito positiva, mas chega ao fim, e para não ficar nenhum tipo de pendência, nenhum tipo de atraso, de certa forma, de empecilho, de obstáculo mesmo,
retirem o que for necessário, fiquem apenas com o que for necessário, tá? Para que vocês possam seguir adiante sem nenhum tipo de atrito ou de conflito ou de dificuldade para esse novo início que tem aqui para vocês, tá? Vem aqui uma nova proposta muito empolgante, vocês estão muito animados com isso, muito empolgados, muito... É aquela coisa é o meu bebê, é a minha criança, é o meu projeto, é o meu sonho. O Pajem de Copas, ele fala sobre isso. Algo idealizado, algo sonhado, algo benquisto, tá? Só que no momento vocês estão no meio entre o sonho e o recurso para realizar, tá? Então esse meio, que é o início, ele traz sim um pouco de conflito aqui, tá? Vamos entender melhor, Escorpião, vamos ver o que de fato, de maneira mais clara, né? O que pode surgir aqui para vocês como obstáculo, como desafio, agora no mês de abril. E também o que pode vir para vocês como força de solução, tá? Como energia mais positiva, mais favorável, certo? Desafio para Escorpião, energia mais favorável. No desafio, o As de Paus, olha só, é o fazer, é o começar, o As é o princípio, o As é o início. E ele veio aqui para mim logo abaixo do 10 de ouros, tá? Então, a dificuldade entre encerrar algo que foi de certa forma grande, que foi precioso, que foi valoroso, que significou muito, né, que fez parte da sua história em algum momento, tem sido difícil encerrar, tem sido difícil colocar um ponto final para começar uma nova história que não, por enquanto, não tem forma ainda. Não tem ainda aquela certeza de que vai ser bom, vai dar certo, eu tenho certeza. Não temos certeza, tá? Mas é o início de algo que, se vocês acreditarem, se vocês investirem, pode crescer. Mas por enquanto é só um As. Então, se não tiver a iniciativa, se não tiver aqui a aposta de que isso pode funcionar, a gente não sabe o resultado, né? Porque a gente não sabe a continuação dessa história. A gente está parado entre encerrar algo e começar o novo. A gente está no meio, tá bom? Então, o desafio aqui para Escorpião esse mês é o iniciar, tá? É eu falar, tá, tomei coragem, agora eu vou, tá bom? E na força de solução, o pendurado, olha, o pendurado, ele realmente traz a energia de uma certa paralisação, de um momento de pausa, de uma certa estagnação. E enquanto eu não sei exatamente aonde isso vai dar, eu não faço grandes movimentos. Eu não faço aqui, não dou grandes passos, tá? Eu começo, mas eu não me jogo. Sabe aquela coisa? Eu quero mergulhar, mas eu não sei ainda a profundidade. Então, eu observo. Primeiro eu molho o pezinho, vejo se essa água tá muito gelada, se dá para eu entrar ou não. Eu não vou de cabeça. O pendurado não vai de cabeça, mas ele também não deixa de ir. Ele só vai com mais calma, com mais cautela. Então, pede sim cautela, mas o movimento, ele é necessário, ele só não é o se jogar, tá? Então pede uma cautela, pede uma análise, pede uma observação. É um momento de espera para vocês. Então muitos de vocês talvez estejam esperando algum movimento externo acontecer para que vocês possam fazer o de vocês. Sim, também temos isso aqui. E esse momento de espera, ele faz parte do processo. Não significa que não vai funcionar. É só uma fase, é só um momento. Espera,
tá? Calcula, refaz o cálculo, ajusta, corta o que precisa. Lembra que eu falei que no início sobre organização? Sem organização, como é que eu vou dar o próximo passo? Então eu organizo, eu revejo, eu recalculo. Então nesse momento é onde eu tenho um intervalo para fazer tudo isso e depois eu continuo fazendo a roda girar, tá? Eu continuo o meu movimento sem pressa, com tudo mais acertado, com tudo mais ajeitadinho para que possa de fato se desenvolver, tá? Falando em se desenvolver, como desenrola o mês de abril para vocês? Como é que desenrola o mês aqui para vocês? 2 de ouros, o Papa, temperança. Escorpião, se vocês estão aguardando aqui alguma resposta sobre documentação, alguma resposta de algum processo, tá? Algo relacionado à justiça, algo relacionado a uma liberação, tá pedindo ainda para vocês terem um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. Vem, tá? Vai dar certo, vai chegar, vai funcionar, só que talvez ainda não em abril. Pode ser que demore um pouco mais, tá? Para algumas pessoas pode até ser que saia, mas a grande maioria não, tá? A grande maioria ainda tem que esperar um pouquinho, porque tem algumas coisas aqui meio presas, alguma resistência de algum lado, tá? Então pode ser que vocês tenham que aguardar um pouquinho mais para ter essa resposta e provavelmente esse pendurado, que é o que está aguardando para se mexer, para agir, para fazer, para acontecer, mas não pode. Lembra que eu falei sobre algo do externo que vocês estão esperando? Pode ser exatamente sobre esse assunto. Vocês estejam aguardando uma liberação, uma resposta, um sim ou um não, um ok, um de acordo, e essa resposta está demorando para vir, tá? E aqui realmente para a maioria de vocês não vem ainda esse mês, tá? Vem, mas ainda vai demorar um pouquinho mais, porque tem alguma paralisação, alguma trava relacionada a isso. Isso deixa vocês aqui, ó, tá, e o que eu faço então? Eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Poxa, eu queria resolver isso o quanto antes, mas eu não tenho o recurso, ou eu não tenho a liberação, eu não posso. Então fica igual esse malabarista aqui, equilibrando pratos, tá? Tentando conduzir. Só que não depende de vocês, depende aqui de algo externo de fato que virá, mas pode demorar um pouquinho mais. Certo, Escorpião? Conselho para vocês. Já tá aqui apontando. Então vamos lá. 3 de ouros no conselho. O 3 de ouros fala sobre uma construção. Tá no início. Não tá pronto ainda. Então é algo que tá surgindo, tá acontecendo, tá se materializando. A gente pode estar falando sobre área profissional, a gente pode estar falando sobre relacionamento afetivo, a gente pode estar falando sobre N coisas aqui. A leitura, ela é geral, tá, gente? Não é direcionada para um assunto específico. Então, adapte ao momento de vocês, ok? Então, o conselho aqui tá falando, olha, ainda é início, ainda está surgindo, ainda está começando a acontecer. Lembra que eu falei lá no começo que não tem nada muito concreto ainda? Ainda tem um sonho, ainda tem um desejo, ainda tem a vontade, mas ainda não está palpável. É isso que veio aqui no conselho, tá? Então o conselho ele está falando, a construção ela está vindo, mas é aos poucos. Por isso que a gente não mergulha de cabeça, por isso que vai devagarinho. Então está sendo construído aos poucos, tá? Paciência, análise, senso crítico. Tudo vai caminhando, mas se
é para ser algo firme, sólido, a construção ela não acontece da noite para o dia, porque precisa ter o cálculo certinho, o material certo, o momento certo, para que as coisas funcionem e se solidifiquem como tem que ser, tá? Fundo do deck, o Sol. Olha que carta mais linda. O Sol trazendo a felicidade, trazendo a realização, trazendo o sim, tá? A colheita. O Sol é sobre a colheita. Todo o esforço, toda a dedicação de vocês vai trazer o resultado que vocês esperam, que vocês desejam, tá? Vai trazer, porque o Sol ele traz a colheita para quem plantou, tá? Do contrário, se for terra seca, ele só vai esquentar ainda mais, né? Então vocês têm um grande sim porque vocês se esforçaram aqui, tá? Outra coisa, o Sol, por ser luz, ele não deixa nada na dúvida, nada escondido. Então, verdades vêm à tona, respostas que vocês estavam esperando chegam. Não façam nada escondido, porque vai ser revelado, tá bom? Então, o Sol, ele traz luz para tudo, para tudo. Tudo é revelado com o Sol, tá? E a Lua. O Sol e a Lua. Olha que interessante, a gente tem aqui, nossa, aí embaixo da Lua o Sol de novo nesse outro deck, gente. Eu peguei a carta para poder mostrar para vocês e aí eu vi que estava embaixo o Sol. O Sol e a Lua, o feminino e o masculino, tá? A união de forças opostas poderosas, tá? A união do sentir e do fazer, do pensar e do se emocionar, tá? A união do feminino e do masculino mesmo, e todas as forças que estão atreladas a isso, de realização, de intuição também, tá? De silenciar e de falar. Então é a união dos opostos numa mesma direção, para o mesmo propósito, tá? É o homem e a mulher na versão Deus e deusa, tá bom? Então aqui a gente tem uma energia muito poderosa no fundo, né, no oculto aí de vocês, trazendo toda a bênção, toda a proteção, todo o poder do desejo sendo manifestado em ações aqui, tá? Então é muito momento de colheita de fato por algo que vocês vêm sonhando já há um bom tempo. Certo, Escorpião? Que bonito! Sendo assim, vou pedir para vocês pensarem numa questão, pensem num assunto, pensem numa questão, tá? Que a gente vai usar aqui o Pergunte ao Oráculo para trazer uma resposta, uma orientação para vocês, tá? Respira, concentra. Se não sabe ainda o que vai pensar, pausa o vídeo, pensa um pouquinho. O que é mais importante agora nesse momento para vocês? O que vocês estão buscando? Um direcionamento. O controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte, da melhor maneira possível e entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto e se ajeitará. Isso é ter fé, tá? Então, Escorpião, a mensagem aqui é sobre deixar as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer, porque quando a gente acha que a gente está controlando alguma coisa, a gente simplesmente está gastando energia. Não tem controle de nada aqui.
Então, o que você pode fazer como orientação aqui do oráculo? Dar o seu melhor, fazer o seu melhor, entregue o que tiver que entregar, você, a sua parte, porque o que depende do externo, ó, virá no tempo que tiver que ser, virá no tempo certo. Tá pedindo para esperar um pouco mais, ó, a temperança pede isso. O Papa que está relacionado aqui a documentos, contratos, posicionamentos, tá? Ainda tá travadinho. Então não adianta vocês acharem que, olha, eu tenho um prazo para realizar o que eu preciso realizar e o prazo é até dia 30. Não é bem assim. Tem questões do externo que podem interferir. Então, cuidado para vocês não se desgastarem. Acredite que tudo está correto e se ajeitará. Isso é ter fé, tá? Certo, Escorpião? É isso que eu tenho para vocês. Muito obrigada para quem ficou comigo aqui até o final. Um beijo e a gente se vê mês que vem.